quintou, esse é o melhor dia da semana chegou. E olha que da hora, é feriado. Eu tô ligado que você estava aí já olhando pro relógio. Ai, meu Deus, anda logo, porque eu preciso estar no melhor podcast do mundo, que está lá onde? No Amazonas. Amazonas Manaus. Estamos aqui nos estúdios da IP Manaus, estúdios da comunicação, e o melhor agora acontecendo, o melhor podcast. E que bênção que está aqui com você. Nós estamos na série Sexualidade. Assunto brabo, velho. Assunto desafiador. E, cara, olhando para essa série, veio que mês de junho, mês do Dia dos Namorados, que adolescente, esquece. Não vai comemorar. Não adianta. Aí eu sei, você tá... eu quero. Não, vigia, velho. Vigia. Mas hoje nós estamos aqui nos estúdios do Religa Cast e aqui, está totalmente testosterona, galera. E eu quero chamar nossos convidados sem mais delonga, porque a produção de One Piece já está tremendo as bases, porque nós já estamos chegando pertinho. 37º episódio do Religa Cast, cada vez mais perto, e a galera fala assim, já vamos ter que produzir, já tá fazendo, eu tô ligado que já tá fazendo um monte de filme, mas vamos lá, quero chamar aqui os meus dois brabo, meus dois amigos, meus brothers, Matheus Pita, Pastor Demétrios Farias. Opa! Sejam bem-vindos. Manda um salve pra galera. Já são de casa, né? Então, só lembrando, eu sou estudante, no último ano. Matheusão, manda um salve aí, cumprimenta a galera. Beleza? Eu sou o Matheus, estudante do ensino médio, estamos aqui para bater esse papo aí abençoado. Que legal. Meu pastorzão. Amém, pessoal. Tudo bem, galera? Pastor Demétrio, você já me conhece, quarta vez aqui já. Tô só contando. Já vai virar co-host já, hein? Já legal. Posso pedir música, né? Já pode mesmo. Estava aqui e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Eu acho um grande desafio e sexualidade, homem, menina, essa identidade. Uma coisa que tem permeado muito meu coração é Gênesis capítulo 1, o versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O quê? Homem e mulher os criou. Os brabos e as brabas, nós donzelas. E aí, trazendo essa questão, essa criação, né? Olhar, sexualidade, um ponto desafiador para nós. E aproveitando esse ensejo aí, já falando, semana que vem o assunto abordado vai ser masculinidade. Já quero falar, já fica ligado. Já vai arrumando essas anotações aí, já vai olhando para as escrituras sagradas. O que será que nós vamos trazer? Mano, brabo, os homens. Se não tiver aí mais de 10 mil homens assistindo, ferrou. Eu quero falar para você, com você, semana que vem. Mas hoje fala sobre relacionamentos. O pastor Demestre aqui, nosso brother, já caminha conosco já há bastante tempo, já caminhou também ali ao lado do pastor Júlio, mais ainda assim, né, intrínseco, na OPA Religados, falando com o adolescente. Mateusão, nosso jovem, nosso adolescente, tá aí já quase um pé da UMP, logo completando 18 anos aí. Mês. Eita Deus! Só mais um mês, caramba! E aí, então, assim, que bênção. Esse primeiro ponto, assim, olhando para esse texto, né, vamos trabalhar um pouquinho, pensar na questão da imagem, né, a imagem de Deus. Como que vocês veem, o que nós somos essa imagem, como que refletimos essa imagem, essa semelhança de Deus? Mateusão. Pastor, pensando nessa questão, né, de como cristão, um homem cristão, eu acho que a gente precisa confirmar, né? Não seria nem confirmar, mas afirmar a nossa fé por meio das nossas atitudes, por meio de quem nós somos na sociedade, né? Porque não é só pela boca, pelo falar, né? É pelas nossas atitudes. Nós testificamos o nome de Deus pelas nossas atitudes.
Então, eu creio que não basta só se dizer cristão ou falar que é crente, mas no meio ali do dia a dia, das adversidades, ter a atitude de um homem cristão, né? Ter aquele controle é um desafio, sem dúvida alguma, lidar com todas as situações, mas buscar junto ao Espírito Santo, a iluminação dele, para conseguir lidar e ser exemplo, né? Na nossa sociedade, no mundo em que tantos conceitos trocados, invertidos, Uau. né? A gente ser exemplo em conduta, em fé, em amor, como está escrito lá em... Tá por Timóteo lá. Lá em Timóteo. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Está escrito. Fé. Depois ela vai. E aí, o pastorzão, olhando um pouquinho esse ser exemplo, né? Ser a luz. Como a gente podia trabalhar essa questão da imagem de Deus no nosso dia a dia, apresentar para a galera? Qual que seria, então, beleza, qual que é a imagem? Como que a gente transmite essa imagem? Essa questão é interessante porque quando a gente fala imagem de Deus, a primeira coisa que vem na mente é aquela ideia de que nós somos uma espécie de fotocópia, né, de Deus, espelho, né? Mas eu digo assim, no sentido mesmo visual, né, como se Deus tivesse braço, perna, cabeça, né, olho, cabelo, né? Sim. E meio que Deus criou a gente como tendo ele mesmo como um protótipo. Em certo sentido, não deixa de ser verdade, no sentido de que Deus transmitiu ao homem, na hora da sua criação, muitas coisas da sua natureza, né? Os atributos comunicáveis de Deus, todos eles vieram para o homem, né? E quando eu falo homem aqui, eu falo de modo genérico, né? Homem e mulher. Eles foram transmitidos para o ser humano, né? Mas essa imagem, quando a Bíblia fala a imagem de Deus, tem muito mais a ver com o caráter de Deus. Esse a ideia que o texto quer passar para nós. É muito mais com o caráter de Deus, os atributos de Deus. Ele comunicou isso ao ser humano. O homem não é a única criação de Deus. Além dos animais, antes disso, né, tem os anjos. E a Bíblia não diz que os anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Embora eles tenham algumas coisas parecidas, mas eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Apenas o ser humano foi criado assim. E o que eu acho interessante é que Deus diz que fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e mais adiante ele vai dizer que homem e mulher os criou. Então, ambos, sexo masculino e sexo feminino, são imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente fala assim, como é que eu posso espelhar, como é que eu posso transparecer essa imagem de Deus, primeiro eu tenho que lembrar, como cristão, quais são os atributos de Deus. Quem Deus é. Eu preciso conhecer quem Deus é. Se eu não sei quem Deus é, como ele age, como ele pensa, como Deus se manifesta, eu não vou ter parâmetros para também basear minha conduta. Então eu preciso conhecer quem Deus é. Conhecendo quem Deus é, sabendo que ele é amor, sabendo que ele é bondoso, sabendo que ele é misericordioso, sabendo que ele é justo, sabendo que ele é perdoador, sabendo que Deus se ira com o pecado, mas se compadece com aquele que se aproxima dele, né, em verdade. Sabendo de todas essas coisas, esses atributos de Deus, eu reflito esses mesmos atributos como ser humano. Uau! Isso a gente está falando do cristão, né? Mas esse era um projeto que era para todo ser humano. O ser humano, a espécie humana, era para fazer isso. Infelizmente, hoje, por causa da queda, a gente sabe que a humanidade ela não tem essa condição mais de fazer isso. Mas o cristão, aquele que está restaurado pelo Senhor, aquele que passou pelo novo nascimento, esse tem que refletir os atributos de Deus. E esses atributos de Deus, entre outras coisas, passa pelo fato também de que Deus criou homem e mulher. E quando ele criou homem e mulher, ele deu padrões, ele deu atributos, ele deu papéis para o homem, atributos e papéis para a mulher. E
cada um exercendo esses atributos, esses papéis de específicos capacidades, para cada sexo, também reflete a imagem de Deus. Uau! Então, alguém poderia dizer assim, então você está dizendo que Deus é pangênero, é alguma coisa assim? Não, nada a ver. Essa conclusão não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é que Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, ao criar o homem e a mulher, ele atribui a ambos, né, a sua imagem e semelhança. Né? E cada um dentro do seu universo, enquanto homem, enquanto mulher. E aí, falando de nós cristãos, quando eu exerço esse papel, né, quando eu exerço essas características de homem e de mulher, e faço todo o restante que é aquilo que Deus é e que Ele comunicou a mim, né, eu reflito para a sociedade, eu reflito para o mundo quem Deus é. Uau! É uma missão assim que a gente olha e diz assim, cara, é muito pesado, é muito alto. Não, é desafiador. Mas é desafiador. Mas se a gente lembra que temos o Espírito Santo em nossas vidas, a gente entende que isso é possível, apesar dos percalços. É possível dar um testemunho cristão, sendo homem, sendo mulher, e mostrando quem Deus é na minha vida. Uau! E é interessante essa parada de termos o Espírito Santo, que é ter o próprio Deus em nós. Sim. Habitando em nós. É claro que ainda nós temos essa questão do corpo, da queda, né? Temos a inclinação, é muito mais fácil a gente escorregar, cair, quebrar a cara do que manter-se de pé, né? É igual, agora me veio a memória, veio assim a lembrança, o futebol de sabão. É muito mais fácil você estar no chão do que estar em pé. Uhum. Por mais que você saia gol, mas é muito mais fácil. Ou quando você vai, tá pronto ali, a postura do gol, chão. Então, a nossa inclinação, que aí veio, como você colocou, em Adão ferrou. Em Adão foi escorregão e ficamos inclinados. E hoje, pensando nessa parada do relacionamento, olhando para o Mateus, que já tem o olhar como um homem cristão, servo de Deus, já tem esse lance, essa capacidade do entendimento. Cara, eu sou a imagem e semelhança de Deus, tenho que transmitir isso, mesmo que reconciliado em Cristo, religados em Cristo, né, como agente da religação. Oh, glória! Então, assim, para me mostrar mesmo essa perspectiva, eu venho pensando muito nessa questão do relacionamento, do dia a dia. Seja ele um relacionamento apenas aquela questão interpessoal, os brothers, a amizade entre os homens, entre um homem e uma menina, relacionamento entre as meninas, essa caminhada, esse desenvolvimento, que partindo dessa amizade, dessa caminhada, que já está ali, até mesmo já se desenvolveu a questão da sexualidade, até mesmo da identidade. Eu sou homem de Deus, né? Eu tenho que entender esse meu papel. Como o pastor colocou, cara, a capacitação de Deus, ou a característica, ou o seu direcionamento para cada um ali exercer, é revelar a Deus, seja no papel da mulher, seja no papel do homem, já dotado dessa característica. E aí o que eu venho pensando é assim, poxa, logo no capítulo 2, no versículo 18, Moisésão vai falando, mano, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Eu acho que essa frase aqui é bem uma das partes do versículo que eu acho que é um grande desafio. Se a gente já fala que o malucão, vou usar o termo mais dos homens, né, de bubuia, sem a mente estar fornecendo produzindo coisa boa, acaba virando oficina do diabo. Né? Então imagina que não é bom que o homem esteja só. Com essa frase, pensando na questão dos relacionamentos, do dia a dia, como o que seria tão, vamos pensar assim, o que seria um relacionamento tão saudável a partir do seu momento, pensando dos desafios da sexualidade? Poxa, e ainda mais os assuntos de hoje, né? O cara lá só fica no meio dos homens, não conversa com ninguém, já quer taxar de alguma coisa. Já tem uma suspeita em cima dele, né? A menina, paira uma dúvida. A nuvem negra, se é a menina, se ela só se relaciona com as meninas, só conversa com as meninas, não consegue ter um diálogo com os meninos, já pode também gerar essa grande dúvida. E falando sobre homossexualidade, eu acho que um dos pontos desafiadores
finos ali, né? Para a igreja, assim, às vezes, muitas vezes tratar, mas eu quero dizer para você, se você tem vivido ou passado pela experiência da homossexualidade, chega até nós. Cola aqui com a gente, vamos trocar ideia, vamos conversar. Uma coisa é certa, você é amado de Deus. E o que nós queremos trazer para você é que você é feito à imagem e semelhança do Senhor. E em nome de Jesus e à luz das Escrituras, nós vamos conversar com você e o Senhor trará luz. Me permita, pastorzão, corroborar essa sua fala. Se você é membro da igreja, se você é um cristão, ou está frequentando aqui apenas, e você está tendo essa luta, pastor, eu tenho inclinações, eu sinto vontade, e eu tenho inclinações homossexuais. Meu irmão, minha irmã, não se esconda. Venha, nos procure, venha conversar com a gente. Nós não vamos lhe julgar, nós não vamos tacar pedra em você, nós não vamos fazer nada, nós vamos lhe ouvir e lhe ajudar, lhe aconselhar na palavra e lhe ajudar a caminhar. Né? A ideia aqui, nossa, muitas vezes de igrejas, é que a igreja vai, de alguma forma, vai expor aquela pessoa. Sim. E vai tratar mal aquela pessoa. Pelo contrário, se você está vindo ali para contar uma coisa muito íntima da sua vida, que é uma parte importante da sua vida, que você acha que precisa abrir para alguém, isso é muito precioso, isso é muito caro, né? E vai ser tratado como algo precioso e algo caro, né? Não estou entrando no mérito se é certo ou errado. O que eu estou dizendo isso é algo que a gente vai receber e vai saber lidar com isso, né? Vai saber lidar com isso. Então, a melhor pessoa para ouvir um drama desse é o seu pastor, aquele que tem precedência espiritual sobre você. Então, procure os pastores da igreja, procure aqueles que têm ascendência espiritual sobre você e traga suas dificuldades nessa área, ou seja, outra área também. Sim, não é só homossexualidade, não. Tem gente aí brigando com tanta coisa na área da sexualidade. Ou até mesmo na vida sexual, pô. Sim. Às vezes o adolescente, o jovem já está na vida do sexo mesmo, a vida já quase... Hoje em dia não é mais novidade nenhuma, que os jovens da igreja, a maioria já teve experiência sexual antes da conversão. Sim. Ou até depois alguns são filhos de crentes crescendo na igreja, já passaram pela experiência da primeira relação sexual. Tem jovens aí, rapazes e moças, adolescentes, meninos e meninas, que já tiveram a infelicidade de ter o contato com a pornografia. Sim. Né? E aí desenvolve para o vício de masturbação. Então, isso são coisas que acontecem, infelizmente, hoje, e que às vezes tem muito crente que sofre calado. Sim. Né? Aí entra crise de ansiedade, crise depressiva, várias outras situações de ordem emocional, que é porque simplesmente a pessoa resolveu, não, ninguém pode saber, porque se souber eu vou ser disciplinado. Não, você não vai passar por isso, a gente vai te ajudar. Né? E é um desafio, não é, Matheus? Assim, eu quero falar, eu acho que essa questão do medo de falar, ela é uma grande consequência hoje do que, pelo menos eu, como adolescente, vejo entre os próprios irmãos da igreja, né? As brincadeiras ou o próprio julgar. Uhum. Né? Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E assim, eu percebo muito que às vezes a gente, na brincadeira e tal, naturaliza o julgamento. E às vezes, porque um vacilou, aí já aponta o dedo para a pessoa e tal. E a consequência disso é essa, né? A pessoa peca, principalmente com essa questão sexual, que é muito comum na adolescência por vários fatores, né, hormonais, e é super importante buscar ajuda, né, buscar apoio, porque é natural acontecer, né? A nossa própria natureza carnal nos leva para isso, né? Então, buscar ajuda de pessoas mais sábias, pessoas que já passaram por isso, pessoas mais velhas. Cabeça branca. Cabelo branco, então falta de cabelo, né? Nossa, os pastores, os líderes de grupo, né? Sim. Os próprios amigos e tudo, e buscar ajuda, né? E nós, como cristãos, não julgar, né? Mas acolher, né? Não é se conformar e dizer, tá tudo bem. Passar pano, né? Não é passar pano. Uhum. Mas é ajudar, é acolher, é tratar com amor, né? É exortar com amor. Sim. Né? E buscar ajudar, buscar aconselhar e tudo mais. E sobre essa questão, né, de relacionamento,
Eu acho muito importante, né? Eu, particularmente, eu tenho amigos dentro da igreja, vários amigos, graças a Deus, né? Que me edificam, que conversam comigo sobre as escrituras, que me ajudam ali quando eu não tenho algum entendimento sobre alguma coisa. Mas eu também tenho amigos fora da igreja. Legal. E é importante nós, como homens, e não se limitando ao sexo masculino, nós como homem e mulher, né, como cristãos, vindo aqui para a igreja no culto de domingo, ou no sábado indo por religados, ou em qualquer outra momento ali da igreja, alguma coisa ali, da gente entender que a gente não escuta o evangelho para que ele fique preso às quatro paredes da igreja como instituição física, mas que a gente recebe o evangelho lá para fora. Jesus, lá em João 17, ele ora e ele fala: Pai, eu não peço que os seus tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Então, assim, Jesus fala: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo. Né? Então, assim, nós fomos enviados ao mundo. Nós fomos enviados para cá. Mas assim como Daniel, que não quis se contaminar com as iguarias do reino, nós temos que ter esse mesmo entendimento de receber a palavra, de estudar a palavra, de buscar e de levar esse evangelho. Né? E eu falo isso justamente porque eu tenho amigos fora da igreja e eu preciso ali, no momento ali que a gente sai para ir jogar uma bola, para ir no cinema, para fazer alguma coisa, e de uma maneira ou de outra, introduzindo no contexto deles o evangelho, a palavra de Deus. Né? Nós precisamos, a gente tem que perder esse medo de falar da palavra. Né? Em Romanos, Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho porque ele sabe que aquele é o meio de salvação. Sim. Né? Então a gente precisa ser assim, né? A gente precisa buscar de domingo a domingo, não só num culto, não só no culto de domingo, dominical, em alguma programação ali da igreja, mas a nossa relação pessoal. Nós precisamos buscar, né? E assim como sozinhos no nosso quarto em secreto, mas em comunhão com os nossos amigos e tudo. Então, fazer esse movimento de, vamos sair, mas vamos falar da palavra de Deus um pouquinho também, né? Acho que isso é muito importante para a gente crescer em comunidade, para a gente crescer como um todo, para expandir o evangelho, né? Eu acho que a gente às vezes se preocupa muito em, tem que ter um grande avivamento de tantas pessoas, e a gente esquece de fazer o pouco, do cara que está do nosso lado, de levar a palavra para ele. Legal. Eita. Vamos acabar na brincadeira. Mas eu acho que esse é o grande desafio. Nosso desafio é aquilo que você falou. Só voltando, né? Acabamos de ter aí, bem dizer, um mês falando sobre a Viva. Foi uma bênção o mês de abril, com 24 horas de oração, com tantas coisas boas, e falando em programação, fazendo um evento. Galera, Retirupa tá topzera das galáxias, hein? Você que não foi, está perdendo não vou falar não. Depois vai falar, tá bom. O acampamento com o maior diferencial, topzera das galáxias. Ano que vem, se preparem, esteja com a gente. E falando sobre essa parada do avivamento, realmente, às vezes nós queremos os grandes massas, né? Aquela baita daquela onda de 10 metros e tal, mas às vezes as ondas de 1 metro, né? Ou nem que seja um jacarezão bem tomado ali, aquele bom mergulho. Grandes coisas. Eu acho que um dos nossos grandes, maiores desafios nessa linha do relacionamento, dessa caminhada, é ser e viver, ou melhor, praticar as Sagradas Escrituras. Porque a gente tem a tendência de falar assim, peraí, vou sistematizar a palavra, bom presbiteriano, 3 pontinhos. Vamos buscar aqui a teologia desse assunto, né? E às vezes é uma resenha, pô. É na ida do cinema, é ali comprando a casquinha, não vou falar aqui, né, senão não tá pagando, então não vou fazer aqui merchan. Saindo de grupo, assim, com colegas da escola, da faculdade, sei lá de onde, da igreja mesmo também, mas você ali dentro do cinema, vendo um filme, e depois saindo com a galera pelo meio do shopping para bater o pé mesmo, se não vai comprar nada, porque não tem dinheiro mesmo, adolescente liso, né? Mas vai lá dar o rolê, vai passar no McDonald's, vai passar no Bob's, enfim. E você vai dando testemunho com as suas ações, com as coisas que você fala, com as coisas, a forma como você se porta, os comentários que você faz, o tipo de piada que você faz e a que você ri. Uau. Né? O tipo de conversa que você tem
Você é o que fala bobagem, fala bobeira, ou é aquele que, quando fala um negócio legal? Não estou dizendo para você ser cabeção e só ter aquela palavra assim, fulano é todo intelectual, não. Mas você dizer uma coisa que é legal, que vai trazer alguma coisa legal para o grupo, entendeu? É isso que vai transparecer, ou tu vai com a onda, né? Sim, sim. Então, quando a gente fala de imagem de Deus, eu penso geralmente nesses aspectos, né? Como é que as minhas notas na escola, como é que meus colegas de turma veem a mim, né? Ele diz que é crente, mas as notas dele são péssimas. Como é que é isso? Pior quando é filho de pastor, né? Aí... Misericórdia. Miriam, cuidado, já tá ouvindo. Moisés, Senhor. Aqui eu quero honrar o Moisés, né? Esse primeiro trimestre, foi pelo menos 4/10. Opa, legal. Então lá. Miriam também foi bem, não. Deve ter uns 2 ou 3 lá também. Pois é, então são esse tipo de coisa. Como é que é você no grupo de meninas, quando você como homem entra num grupo de meninas, numa roda de meninas para conversar, como é que você se porta? Você é aquele chavequeiro, aquele que fica atirando para todo lado, né, para ver se pega, se cola em alguma, né? Ou você é aquele que trata as meninas com respeito, com diferença, entendeu? Com amabilidade, né? Vice-versa também, você é aquela menina que gosta de andar no meio dos meninos ali e tal, como é que é você lá? Né? Sim, então, sim. E aí vai passando por várias áreas da vida, como você se veste, que tipo de música você ouve, que tipo de livro que você lê, como é que você gasta seu tempo sozinho. Essas coisas é que vão dando os indicativos de que tipo de imagem você passa. É a imagem de Deus, né? O Deus que te criou, que te resgatou, que te salvou, que está te regenerando, né? Que está te modificando, porque o nosso processo de santificação é contínuo, né? A salvação lá atrás, a regeneração é ato único, mas a santificação é um processo. Ou você continua espelhando o homem caído, perverso, mau, cheio de vícios e de moralidades, enfim. Esse é que é o ponto. E esse é algo que todos nós, independente da idade, mas falando aqui diretamente para os adolescentes, para os jovens, isso é algo que tem que ser motivo de reflexão o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Né? E aí, falando de relacionamentos... qual é o tipo de relacionamento que eu tenho que ter? E se tratando do sexo oposto, como é que eu me porto como um cristão? Dentro do namoro, na paquera, porque crente também paquera, sim, né? Glória a Deus. Então você que está a partir de 18 anos, já está tudo certo lá, é cis, né? Quem quer ir para o UEA? Cis e macro. Cis e macro. Quem quer ir para o FAM? PSC. E Enem. Então, já passou? Já conseguiu 100%? Foi o primeiro da fila? Homem, principalmente homem, já está trabalhando? Porque seu pai não pode pagar o quicão, né? Não pode, né? Não vai. Não, papai dá dinheiro. Papai... Aí não dá. Vigia, brabo. Vigia, homem. Mas aí sim, a partir de 18 anos já pode flertar legal, né? Quem foi que deu aquela pulseirinha? Não, o papai comprou. Eu sei que é desafiador, né? Ô, Senhor! Eita, você estudante que já está aí na universidade, que Deus te prepare um bom estágio remunerado para você poder pagar o quicão. Pelo menos comprar aquela coxinha com refrigerante, né? Mas é verdade. Pois é. E aí tem relacionamento não só com o sexo oposto, mas como é que você anda no grupo de macho, né? No grupo dos cueca. Como é que é a conversa lá? Como é que vocês se tratam e tal? Como é que você lida com aquele que a gente agora abordou ainda há pouco, que você percebe que ele só anda com homem, ele não anda com mulher? Como é que vocês lidam com ele? Vocês começam a tirar a onda dele, da cara dele, dando aquelas indiretas de que talvez ele não... Ainda mais o crente. Exatamente. Ou vocês já procuraram saber se, de repente, o cara é muito tímido. Sim. E ele só se sente à vontade mesmo com o grupo de homens mesmo, porque o pessoal dele, a turma dele mesmo, afinal de contas. Então, mesma coisa as mulheres. E
tem umas coisas que mais na frente, se der tempo de a gente falar, que aí tá por aqui, assim, pastor. Então vamos já colocar na mesa. Vamos colocar na mesa logo, já vamos introduzindo. Porque assim, eu vejo umas coisas que, falando dessa questão de como você se porta na igreja, com relacionamentos de modo geral, não sei nem se eu devo falar, mas tudo bem. Agora foi. Agora, usa eufemismo, qualquer coisa. Por exemplo, falando disso aqui que a gente acabou de abordar, como é que você lida com aquela pessoa que está dentro do grupo de vocês? Sim. E tem umas variantes também desse processo. Por exemplo, um grupo de moças da igreja que se reúne sempre e tem um homem que frequenta esse grupo. Sim. Eu já cansei de ver isso e assim, eu confesso que eu fico assim com a vontade de entrar no grupo e dizer, gente, acorda. Está acontecendo. O que está acontecendo? Elas resolvem tratá-lo como se ela fosse mais uma do grupo. Entendeu? Não, mas misericórdia. O menino está cheio de dificuldades, está com crise de identidade, não sabe se definir ainda como o que ele quer, o que ele é. Talvez esteja passando por lutas tremendas de questão de identificação sexual. Aí ele encontrou, por não se adequar aos hábitos e costumes dos homens, dos meninos, ele se encontrou ali no meio das meninas, encontrou um local de conforto, um local de apoio. As meninas passam a tratá-lo como se ele fosse ela. Aí chama para fofocar, chama para tricotar, chama para isso, chama para aquilo outro. Aí, quando você vê, você tem um rapaz no meio de grupo de meninas que se porta igual a elas, que fala do jeito delas, que se comporta mesmo. Eu digo, gente, o que está acontecendo? Podemos dizer ali que está tendo a mesma atitude do não cristão. Exatamente. Só que isso está acontecendo dentro da igreja. Misericórdia. Dentro da igreja. Qual era dessas meninas? Ou desses rapazes, se fosse o caso oposto, né? Aquela menina toda masculinizada que chega no grupo lá, e aí, bate na... Eu digo, menina, tu não devia estar com as tuas amigas. Né? Não estou dizendo que rapazes e moças não podem se relacionar com o sexo oposto. A gente não está dizendo isso. Mas se eu tenho uma imagem de Deus e eu tenho papéis que Deus me entregou para que eu exerça, eu tenho que começar a discipular um ao outro. Uau. E aí tem a ver com esse período que nós estamos vivendo na igreja, né? Sim. Eu tenho que começar a discipular um ao outro no sentido de dizer, cara, qual é teu papel aqui? Ou, moça, qual é teu papel aqui? Ok. Entendeu? E se há alguma coisa errada, se há alguma coisa, estimular essa pessoa. Cara, conversa com o pastor. Tu tem dificuldade de entrar no grupo de homens? Às vezes é isso. Sim. Não, eu fico meio inibido. Os caras lá gostam de futebol, eu não jogo nada. Eu sou meio perna de pau e tal. Aquela coisa, né? Os caras gostam de futebol, eu gosto de vôlei. Eu gosto de vôlei e tal. Ou então o cara não tem... Ele não consegue entrar mesmo no grupo, aí só se encontrou... Cara, então vamos lá, a gente vai te ajudar tal, para os meninos te receber. E aí é bom essa interação do grupo das meninas com o grupo dos meninos, porque isso ajuda com que essas pessoas com mais dificuldade de se relacionar, elas possam se integrar com o seu grupo para poder ter essa identidade, formar essa característica do que é ser homem, do que é ser mulher, e também se relacionar com o sexo oposto sabendo quem ele é. Eu não sou aquelas meninas. Sim. Ou eu não sou aqueles meninos. Sim. Né? Eu sou um homem, eu sou uma mulher e me porto conforme. Né? Aí tem hora que eu vejo assim, umas coisas que eu fico assim, doente, sabe? Não, mas é. Matheus, você acha que, olhando para você que é uma jovem, um adolescente, é desafiador para chegar e falar? É mais fácil você, não, vem cá, recebe... ou do que o lance do confronto, ou de perguntar, como que, olhando assim, você sendo aqui a voz do adolescente, mas assim, olhando assim, você tá no meio, tem a mina lá, ela tem um jeitão mais molecão, gosta da zoeira, é muito mais fácil receber, mesmo que se perceba alguma coisa, não, beleza, fica aqui, ou seria mais fácil chamar, trocar uma ideia, como que você vê assim, como que seria? Ou como tem sido, talvez, né, para você? Pastor, assim, eu acho que é mais fácil acolher.
particularmente falando de mim e do meu grupo, pensando na escola, Sim, né, do meu grupo ali de amigos na escola, acho que é mais fácil a gente acolher, e aí conforme as coisas vão acontecendo, vai criando um relacionamento de amizade e tudo, conversar, né? E nisso, assim, eu acho que a gente precisa ser muito sábio da maneira de falar, né? Principalmente porque é preciso a gente ter sabedoria para falar da Bíblia, né? Para Sim. introduzir isso, né? Às vezes, eu, pelo menos, lido com muitas pessoas que são de famílias católicas, são de famílias cristãs, mas que, como pessoas, seres humanos, sabe, Jesus existe. Beleza. Beleza, entendeu? Então, Deixa a vida me levar. e- É a teologia do Martim. Vai no fluxo. exatamente. Então, assim, eu acho que é preciso sabedoria, né? Estratégia. E buscar criar esse vínculo, buscar Sim. criar essa amizade. Porque eu acho que quando a gente traz para perto, é muito mais fácil a gente aconselhar, né? A pessoa, ela nos ouve com mais respeito, ela dá um valor maior para o que a gente fala. E saber falar, né? Não é de qualquer jeito. E pensando assim, dentro da igreja, eu volto naquilo que eu falei do começo, né? A gente, como cristãos, como irmãos, a gente precisa aprender a amar, aprender a acolher e a tentar entender aquela pessoa, entender os problemas dela, o que ela passa. A gente não pode olhar... eu já falei isso aqui uma vez, né? Que eu vi, não lembro onde eu vi, estava no Instagram, não lembro exatamente quem falou, mas que a gente precisa olhar para a pessoa e saber o ponto de partida dela. Né? Uau. Saber de onde ela veio. Porque às vezes ela pode estar até tendo atitudes ruins, mas comparado ao que era, ela já evoluiu muito. E a gente pode olhar para uma pessoa que faz atitudes relativamente pequenas, que a gente olha, né? Porque quem faz essa régua é o homem, né? E atitudes Legal. relativamente pequenas, ruins, mas que está numa queda. Antes não fazia, agora começou a fazer. Mas por ser algo pequeno, a gente olha, isso aí dá para reverter. E a pessoa que está numa grande crescente, numa melhora muito considerável, mas ainda faz coisas que são relativamente muito absurdas, a gente já olha com outros olhares, né? Então, é saber acolher, saber amar, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar primeiro ao Senhor, Sim. mas amar o próximo como a si mesmo. E aí, nisso, acolher, trazer para perto, buscar conversar, buscar ter relacionamento, né? Comunhão e tudo. Acho que o grande desafio é que a gente gosta de usar mais um órgão em detrimento ao outro. E pensar que Deus fez duas orelhas, né? E o grande desafio é a escuta. A gente gosta muito de usar a língua, que o apóstolo Tiago até adverte, toma cuidado com esse pequeno cuidado, que essa é órgão, violenta. né? E aí aquilo que você falou, às vezes nós olhamos, nós temos a visão, então chega, né? O senso da observação, e às vezes nós não damos a oportunidade para a escuta. Né? Às vezes a gente olha os grupos, olha os pequenos grupos, observa a situação, mas será que talvez nós, que é o grande... Eu acho que pensando agora, pastor Demetrios, eu acho que o grande bizu, ou a bola da vez, é quem está de fora. E às vezes nós não temos o acesso. E pedir a Deus aí o lance da sabedoria, beleza, encontrei ali naquele grupo X, identifiquei alguém que é a conexão, e aí chegar ou a partir de quem está lá dentro, ou nós que estamos enxergando, tentar chegar se perto. E aí ter a oportunidade da escuta. Da escuta. Porque eu achei sensacional mesmo. Mas por quê? Partiu da onde? Se é isso, a gente olha para as Sagradas Escrituras, entendemos que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E essa imagem nos cria como homem e mulher. E diante da situação dos relacionamentos, que normalmente é onde que as crises começam a acontecer, né? As crises da identidade, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu devo ser, como que eu vou me relacionar, né? Eu tive assim uma situação, até a questão... Um dia a Miriam chegou, pai, tem amigas minhas que diz ser bissexual, ser homo, já não está tendo quer ter o relacionamento com o mesmo sexo e tal, e tudo, e aí? E agora, O que é que eu faço com isso? E quando isso chega, agora vem aqui, quando isso chega na nossa realidade de Cristo, de igreja, de comunidade, como que nós vamos lidar com a situação? E de fato às vezes, e é verdade,
a igreja às vezes está de mãos atadas ou despreparada, ou aqui como que eu faço? Eu vejo muito como despreparada, sabe, pastor? Imagina o seguinte cenário, né? O que é que faria se no meio do culto, domingo, um drag queen, Sim. todo Produzido. trabalhado na lantejola, chegasse e sentasse no culto, para assistir o culto? Pode acontecer. Que pode acontecer, e eu estou dando um exemplo que já aconteceu. Uau. Eu já vi isso acontecer lá na Central. O cara não estava todo produzido, todo emperiquitado, mas era uma pessoa que você via que era um homem vestido de mulher. E aí ele senta no banco, ou senta na cadeira ali, no meio do culto, o que é que você faz? Graça e paz, irmão? A igreja não sabe o que fazer numa hora dessa. Uau. Entendeu? Alguns vão ter a sensibilidade de receber, ou estar visitando, seja bem-vindo e tal. Outros vão olhar assim, fazer de conta que não viu, né? Vira a cadeira, vira o rosto, faz de conta que não está ali. E tem aqueles que, por incrível que pareça, vão mudar de lugar. E o olhar julgador. Exato. A régua. Vão mudar de lugar, né? Uau. Então, assim, esse tipo de atitude de você olhar para a pessoa e tentar por que essa pessoa está onde está e por que ela chegou aqui. Uau. Né? Você ter essa leitura, fazer essa leitura, e aí você se aproximar. Você tentar encontrar um ponto de contato. Né? E aí, quando você percebe que naquele grupo de amigos da sua igreja ou da escola, enfim, de onde você anda, você percebe que tem alguém ali com alguma dificuldade e você pode ser uma luz para aquela pessoa, você começar a conversar com ela, né? Entrar de alguma forma na vida dela e você se permitir que ela entre na sua vida também, né? Você mostrar quem você é, né? O que é um cristão, o que é um crente, o que é um evangélico de verdade. É esse estereótipo que tem por aí ou é algo mais profundo? Né? E quando as pessoas veem que dentro daquele contexto de igreja tem pessoas ali que se importam com quem você é e não só com o que você faz, né? Aí as coisas mudam, as figuras mudam. Né? E Deus vai usando essas coisas para trabalhar na vida dessas pessoas. Né? Uau! Eu acho que esse é o ponto tão grande e desafiador nessa nossa conjuntura do relacionar-se. Seja uma boa amizade, essa questão da receptividade, né? A acolhida é um grande desafio. E aí, não sei se o Matheus compartilha da mesma ideia, mas acho que um grande desafio são os nossos guetos dentro do próprio dia a dia, né? Por mais que a gente tem que viver em pequenos grupos, mas daqui a pouco esses pequenos grupos acabam virando guetos. Engessa e não... E hipermega... Nem sai, nem entra. Né? Às vezes só sai, né? Que Senhor nos ajuda. Porque, cara, é um fato. Talvez assim nós não vamos... E aí, antes essa saída... Muitas vezes são saídas de homens e mulheres feridas, muitas vezes são saídas de incompreendidos, né? Não que, como o Matheus falou, não que a gente vai apoiar ou fomentar o pecado, mas talvez nem ouvido direito. E aí sai e encontra a acolhida no pecado, numa vida de pecado, no dia a dia. E aí, a partir dali, ele continua esse ciclo do pecado. O que é complicado, né? Porque o mundo sabe acolher. O mundo sabe acolher. Então, quando a pessoa sai da igreja porque... Uma situação hipotética, né? Contou para alguém no grupo, digamos que é um grupo familiar, contou alguém no grupo familiar que tem alguma tendência, alguma coisa. E... Vamos pensar, contou lá, abriu... Eu tenho visto a masturbação. Aí... O grupo, ou pelo menos alguma pessoa, não lidou bem com aquela informação, aí fez o quê? Contou para meia dúzia, que essa meia dúzia contou para outra meia dúzia, e aí o menino sai do grupo, por quê? Porque ali ele está estigmatizado, ele está mal falado, as pessoas apontam o dedo como se outros ali talvez não fizessem a mesma coisa.
Como se os outros fossem mais santos mais do que ele. santo que ele, né? Que tem isso. E aí ele vai para onde? Vai para o mundão, e lá no mundão o que é que ele vai ouvir? Não, cara, isso tem nada a ver, você vai conhecer teu próprio corpo, não sei o quê. Vem cá, vou te apresentar para uma galera que faz um negócio estranho aqui. Aliás, não estranho não, negócio legal aqui. Aí pronto, sabe lá onde é que ele se enfiou. Sim. Sabe lá onde é que ele se enfiou, qual foi o buraco, qual foi o lamaçal que ele entrou. Não e o lamaçal e buraco do mundo também acolhe. Sim. Exato. E aí o grupo familiar justamente que era para acolher, não acolhe. Que era Não para acolhe. aconselhar, não acolhe. Aponta o dedo. Né? E assim, essa questão do... Eu chamo de panelinha, né? É isso aí. É complicado, porque às vezes, dentro da própria igreja, não é só no mundo. No mundo também tem as panelinhas, o pessoal tem um grupo de maior conexão, intimidade e tudo, mas na própria igreja. E ela tem uma tendência de gerar a mesma coisa. A gente acaba fechando nossos olhos para o que está ao redor. A gente só olha para o nosso grupo, para o meu amigo, para a galera que a gente conversa. Pô, como é que tu tá? Tá tudo bem? E a galera que tá, sei lá, do nosso lado ali, mas que não conversa com a gente não pergunta como tá, a gente às vezes nem percebe que ela tá ali. Né? Isso é um problema. Isso faz com que a igreja não crie uma unidade. Né? São várias pequenas unidades ali, né? E ficam pessoas excluídas. Sim. Porque tem gente que não consegue se enturmar. Porque as pessoas são tão fechadas a falar com os meus amigos, só com aquela galera ali, que não consegue acolher um novato, uma pessoa que acabou de chegar, alguém que está perdido, que está buscando uma solução para os seus problemas, e ela fica ali. E aí ela vai só, por exemplo, uma pessoa que vai, sei lá, a primeira vez na igreja, né? Ou no grupo, no Religados, por exemplo, Sim. vai lá e não consegue conversar com ninguém e depois nunca mais volta, porque não foi acolhida. E não foi acolhido. Sendo que as próprias pessoas que estão ali, nós como cristãos, como membros, devemos ter essa noção de acolhimento. Mas acaba que chega, e aí chega com um amigo, e não tem nada de mal, né, ter esse relacionamento. Mas fica só ali, fica fechado, não conversa com mais ninguém, não busca fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, não busca ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda do nosso lado. Esses são dois aspectos que são saudáveis. É você ter o seu grupo, um grupo de afinidade mesmo, que você anda. Não tem nada demais nisso, é saudável você ter esse grupo, mas também é saudável que você, nesse grupo que você anda, você tem espaço para que outro possa entrar. E você também tem a possibilidade de se relacionar com outro grupo que não é o seu. Né? E aí é nessa troca de relacionamentos, de vivência com outros grupos da igreja, é que existem as possibilidades, vão surgindo as possibilidades de relacionamentos que vão redundar no futuro, o quê? Namoro, casamento, formação de família, tudo mais. Se você só anda com aquele grupinho ali, né? E eu vejo isso, não é só nos adolescentes, não, nos jovens também. Sim. Tem grupo de jovens que só anda, assim, grupo de moças ali e tal, só andam elas ali. Se elas ficam ali fechadas naquele grupo, não tem espaço para relacionamento mais. E o pior é que elas vão dizer, não tem homem na igreja. Aí o gavião... Aí o gavião lá de fora que está olhando assim, rapaz, olha ali, tem um ajuntamento de santas ali. Aí ele vai lá, dá aquele rasante e cata uma, né? Pois é. E enquanto que tem gente na igreja, tem. Não existe essa história de que não tem. Tem. Sim. O problema é que você está tão fechado naquele seu grupo que você não consegue expandir esse grupo e fazer relacionamento com outros grupos. Melhorar a rede, né? Criar a rede, né? Isso criar aí, a rede. Criar as redes, é verdade. E falando sobre essa questão de criar redes, né? Nós entramos um pouquinho nessa parada do flertar, do paquerar e tal. E assim, qual que seria o desafio? Como que vocês podem ver assim, o desafio? Por exemplo, Matheus, se você for pastor, eu tenho um desafio. O meu pastor. Ele já me barreirou aqui. Mas assim, provavelmente o Mateusão tem os olhos para alguma irmã da igreja. Normal. Né? Graças a Deus. Mas e aí, chego, não chego? Abro meu coração, não abro meu coração? Começo só a orar? Falo para a irmã orar comigo? A partir de quando, pastor? Passou na UFAM, beleza. Já pode ser já mais velho. Mas assim, pastor Demétrio, até mesmo olhando, né, 2013, 2014 ali, a galera já experiência mais vívida da UPA Religados.
apesar que dentro do Geração Futuro, do Ministério Infantil, há muitos jovens e adolescentes Sim. ali trabalhando. Os desafios, né? Como que se vê essa parada, às vezes até mesmo essa inclinação. Gente, como que você vê, Mateus, essa pegada de, pô, pastor, já estou paquerando. Não estou paquerando, mas pode confessar. Mas assim, olhando, é muito presente também na adolescência, no seu ciclo, seja dentro da igreja, seja fora. Como que você vê essa parada assim? Pastor, assim, é muito do dia a dia. Tipo, as pessoas ao meu redor, todas elas ou namoram ou querem namorar e tudo. Então, é natural, pelo menos, criar um sentimento. Legal. Eu acho que acontece. E a gente fingir que não acontece, eu acho que é ilusório, né? Uhum. Adolescente sente sentimento. Ufa, Né? é normal. É normal. Desenvolver sentimentos, né? Eu acho que principalmente ali os 14, 15, 16 anos, onde a gente tem o boom dos hormônios, né? Começa a ter um monte de hormônio e tudo. E é uma fase difícil, é uma fase complicada, em que os pais, principalmente, precisam saber lidar com essa situação, saber lidar com os seus filhos e tudo para conduzir toda essa situação que é desafiador para o adolescente cristão, para o adolescente que entende, né, que é pecado ali a fornicação, né, e essas coisas. Então, é desafiador. Então, ter amigos, ter abertura com os pais para conversar, até mesmo com as suas lideranças pastorais e tudo, de conversar, de falar a verdade, não ter medo do julgamento, né? Mas buscar esse apoio, porque é normal. E eu, particularmente, falando um pouco de mim, eu entendo que o namoro ele é feito para acabar. E esse é o grande ponto, né? Ou ele acaba bem, com o casamento, para a glória de Deus, ou ele termina, né? E que ele não termine, né? Tipo, como ruim. Sim. Termine com o casamento, porque quanto mais namoros, mais momentos frustrados, eu acho que é por isso que o adolescente não deveria namorar, não deve, porque vai ser um namoro muito prolongado se der certo. E outra, a maior porcentagem de chance de que não dar certo é só vários sentimentos frustrados e que vão endurecendo o coração. E aí lá na frente, quando deveria ser o momento certo, né, de encontrar uma pessoa, de desenvolver um relacionamento, de namorar pensando no casamento, tu já está endurecido. Tu já fica meio receoso de que você vai machucar e tudo mais. E então entender o namoro como que ele vai acabar, que ele é um processo pré-casamento, né? Entender que todas essas implicações e tudo, e que é necessário responsabilidade, demanda tempo, é necessário ser à luz das Escrituras, né? Entender a vontade de Deus ali nesse sentido. Então, são grandes responsabilidades e que o adolescente ele precisa entender que não é porque não pode porque não pode, é porque realmente é o melhor, né? Porque por exemplo, eu vou fazer 18 anos agora, mas estou terminando a escola. Depois da escola vem a faculdade, né? Até terminar a faculdade, ter o emprego, ter dinheiro, o próprio o casamento em si, ele precisa de dinheiro. Sim. Né? Fingir que não precisa é outra ilusão, né? A gente precisa para nossas necessidades básicas. Ele não deve ser o centro. Sim. O centro, sem dúvida alguma, precisa ser Cristo, precisa ser Deus. Ele precisa nortear todo esse processo, né? Tem que ser para glorificar o nome dele. Mas é uma necessidade. Então, assim, olhando todo esse contexto, é necessário lidar com esse sentimento, é necessário encarar. É um desafio, sem dúvidas, mas é preciso entender que há um tempo certo para tudo, né? São fases e fases, né? Eu entendo dessa maneira. Eu gosto de pensar o período da adolescência. Eu já fui adolescente, então eu estou falando algo... Já saiu? Algumas coisas a gente continua sendo eterno adolescente, né? Mas, assim, eu gosto de pensar a adolescência como um período que você mais precisa desenvolver relacionamentos. Mas eu falo de relacionamentos de modo geral. É a fase para você ter amigos mesmo, fazer amizade
com ter aquele amigão mesmo, assim, que você, né, que você tá junto e tal, e sai junto e conversa e tal, que abre o coração. Tem aquela pessoa que você faz amizade mesmo, que você sabe que pode confiar. E ter relacionamento com meninas também. Sim. É saudável e é recomendável que você tenha, lógico, dentro dos respeitos que você tem que ter com a moça, você ter relacionamentos com moças, né? Porque é com esses relacionamentos de amizade que você vai, de repente, encontrar talvez alguém que seja interessante para você. Eu sempre falo, você não namora com inimigo, você vai namorar com o quê? Com amigo. Que tem aquela história, né? Não, mas o fulano é meu amigo. Eu digo, e tu queria namorar com quem? Com o estranho? Com o desconhecido? Não, tem que ser com amigo mesmo, né? Essa é a fase da adolescência, é a fase para isso, né? Lógico, vai ter o chaveco, vai ter aquela paquera, vai ter aquela piadinha dando insinuada de que, olha, talvez eu goste de ti, não sei o que e tal. É normal da idade, é normal. Mas eu tenho que entender que o namoro ele é uma fase de relacionamento que precede, pelo menos em tese, é o que se pressupõe, antecede um relacionamento sério visando casamento. No mundo, o problema todo é que, às vezes, dentro da igreja, a gente vem com a coisa do mundo, né? O que é o namoro no mundo? É a iniciação sexual. O namoro no mundo hoje é a iniciação sexual. Você vai começar a ter relacionamento sexual no namoro para decidir se você vai querer conviver com essa pessoa, não necessariamente se vai casar com ela, né? Porque hoje em dia as pessoas, o que elas fazem? Elas começam a namorar, se gostam, vão morar junto, né? Para depois decidir se casa ou não. E já estão vivendo maritalmente. Já estão vivendo maritalmente, já estão vivendo em pecado, na fornicação e tudo mais. E só lá na frente é que eles vão regularizar o que já é fato, né? Tornar de direito o que já é fato. Né? E o que a gente ensina, o que nós ensinamos é que o namoro ele tem que ser encarado como uma preparação para um compromisso maior, que é o casamento. Então, no namoro, eu não tenho que estar ultrapassando determinadas etapas, determinados marcos, né? E aí eu coloco desses marcos aí a questão de alguns tipos de expressões de afeto, como um beijo muito prolongado, uns abraços meio, né? Meio caliente. Parece um polvo, né? Aquele monte de tentáculo assim, pega a menina e né? Esse tipo de coisa e tal. E o relacionamento sexual, você está queimando fases que não eram para estar sendo queimadas, que você não foi feito para aquilo, essas coisas não foram feitas para aquele momento, né? O namoro cristão, ou pelo menos se pressupõe, porque namoro não tem na Bíblia, pelo menos a gente nunca lê a respeito disso. Eu tenho alguns episódios da Bíblia que dão a entender que houve ali uma espécie de uma paquera. Por exemplo, eu posso citar aqui o caso de Jacó, né? E Moisésão, será Moisésão ali quando vê Zípora lá? O Moisés também, né? Ele foi lá, poço, defendeu as irmãs dela tudinho lá no poço e tal, aquele negócio chamou a atenção da Zípora, né? Ela ficou olhando, olha, esse cara aí chegou em casa, tem porte e tem aparência. Pai, olha, teve um homem lá. Pois é. Então, tem esses casos assim, tem o caso de Jacó, tem o caso de Ruth com Boaz. Esse, para mim, é o mais significativo, porque a sogra barra mãe, né? Sim. Dava as dicas. Orientou. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê, tarará, tererê. E ela ia lá, seguia a cartilha da sogrona e ia dando certo até que o Boaz pediu ela em casamento e resgatou depois, né? Sim. Então, assim, tem alguns episódios que você vê ali que tem um relacionamento prévio antes do casamento, né? Mas não tem na Bíblia exatamente isso. Então, assim, quando a gente fala de namoro cristão, a gente está fazendo meio que uma construção, né, teológica, uma construção, uma visão cristã também, a respeito desse tipo de relacionamento, né? Um ponto mais ocidental. Porque namoro é uma coisa muito da nossa cultura, né? Tem lugares no mundo que não existe isso. Você já firma o compromisso e já se compromete com aquela pessoa já para o noivado, para casar.
Então, o que é que se pressupõe? Que nesse período você vai aprofundar um pouco mais essa amizade com aquela pessoa, né? Saber como é que ela é, como é que é a vida cristã dela, como é que quais são os hábitos de disciplina espiritual que ela tem, se é que tem. Sim. Né? E se não tem, aí você já vai cortando, tirando o time de e fora. até você, né? Você também, né? Mostrando o quão pecador é. Quanto miserável, pecador é. O mesmo. pastor Júnior, o saudoso pastor Júnior, dizia que namoro é arte de enganar. Porque depois que casa que o cara descobre quem era a peça, quem era a figura. Mas é isso, você vai se aprofundando, gastando tempo com leitura bíblica, gastando tempo em oração e relacionando com a pessoa, né? Vai na casa dos pais dela, ou vai na casa dos pais dele e pede e tenta arranjar lá um dia para jantar com a família, né? E conversa com o pai. É interessante, eu digo assim, além de conversar e ter amizade com a moça, faz amizade com o pai e a mãe dela, para ver se eles gostam de ti, se eles vão contar a cara, se eles vão aprovar. Porque se não aprovar, né? Porque se pai e mãe não aprovar, filhão, presta atenção, viu? Não namore se o pai e a mãe não aprovam, porque você vai estar em rebeldia, tá bom? Filho se liga. E filha, né? Filho e filha, tá? Então, assim, e tem famílias que não ligam, né? Tem pai que deixa namorar com 15 anos, com 14 anos, que não liga. Eu acho, concordo plenamente com o senhor, pastor, adolescente não tem que namorar. Adolescente tem que focar em amizade, construir pontes, redes de relacionamento, né? Vai ter a paquerinha ali? Pode ter, tranquilo. Como já disse o Matheus, é normal, né? Normal. Tem sentimento, sem tem problema emoção. nenhum, mas tudo ali dentro, respeitando as moças, respeitando os rapazes. Construir esses relacionamentos, focar na finalização dos estudos, né? Ensino médio e entrar na universidade, para construir uma vida. E aí, lá com seus 20 e poucos anos, 23, 25, começar a pensar num relacionamento mais sério dentro do namoro. Já com outra moça que também já está na universidade, já está... É assim, eu sempre falo, eu não recomendo... antigamente eu tinha esse raciocínio, hoje eu abandonei totalmente. Eu não recomendo que a pessoa só tenha relacionamento quando já estiver formado com o canudo na mão e trabalhando, ganhando R$10.000 por mês. Né? Porque você vai deixar para ter um relacionamento com que idade? 30, 35, para casar com 35 e 40? Você perdeu o ápice da tua juventude, da tua vida. Né? Acho que, pastor, o grande desafio é assim, se ele fosse um homem santo, se fosse o virgem de 40 anos, tudo bem que é zoeira, talvez, né? Mas assim, infelizmente, o jovem que, beleza, agora eu posso casar, a partir dos 30, 35, há uma grande possibilidade de ter vivido. Já ter vivido. Situações, talvez, marital, ou já viveu as experiências sexuais... E já, será que é essa aqui? Mas eu digo assim, porque se você deixa para esse momento da vida, você vai casar muito tarde, e geralmente a maioria das pessoas pensam em filhos. Né? E você vai ter esses filhos com que idade? Com 40, com 45? Você vai ter pique quando ele tiver 10 anos, você vai estar com 50, 55. Está entendendo? Então, infelizmente, os jovens de hoje eles estão planejando a vida para depois dos 35 anos, dos 30, 35 anos. Isso é um problema. Se você for ver a vida dos meus pais, dos teus pais, os avós dos dele, meus, então? Né, os avós dele, eles casaram com 20 e poucos anos e construíram uma vida juntos, o marido e a esposa, construíram uma vida juntos, nos percalços, nas dificuldades e tudo mais, criaram os filhos e hoje esses meninos estão entrando na vida universitária, estão conquistando talvez coisas que eles não conquistaram na geração deles. Né? Mas isso tudo, eles tiveram esses desafios. Né? E eu recomendo, se você for esperar, vai complicar um pouco, né? Para não dizer muito. Né? Então, assim, quer casar? Planeje o casamento para cedo. Ah, pastor, mas eu ainda estou engateando aqui, não estou definido profissionalmente. Constrói a vida juntos. Eu estou cansado de ver exemplos de jovens, de adolescentes, de jovens que se planejaram, casaram com 20 e poucos anos, 23, 25 anos, e construíram a vida, e hoje já estão com um patrimônio feito, porque tiveram aquela ideia de vamos crescer junto, vamos se ajudar, né? Vamos desenvolver
a nossa história juntos. E Deus abençoa isso. Amém. Quando a coisa é feita assim direitinho, Deus está nisso, Deus abençoa. Sim. Né? Aí ele abençoa tudo, ele abençoa a vida financeira, ele abençoa o término dessa faculdade, talvez o início de uma pós, ele abençoa o trabalho, ele abençoa a vida sexual desse casal, ele abençoa tudo. Os filhos que vão vir, ele abençoa tudo. Né? Mas tem que ser a coisa feita dentro daquilo que a gente entende que é o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus para o adolescente? Eu penso que é esse, é construir amizades, é ter relacionamento com Deus em primeiro lugar, desenvolver uma vida espiritual profunda com Deus. E essa vida espiritual com Deus se refletir na vida com os amigos e amigas. Sim, né? sim. E isso descambar lá no namoro, e no noivado, no casamento, na vida profissional e tudo mais. Então, adolescente, a minha recomendação a você, invista em você mesmo nesse momento. Invista em você mesmo. Se você tem tempo para estudar, sua profissão é ser estudante, invista em você. Né? Pensa no namoro como uma fase seguinte, né? Quando você já concluir aí algumas etapas, né? Orgulhar teus pais aí com o diploma do ensino médio, né? Entrando numa faculdade, aí você pensa em namoro. Mas, nesse momento agora, 12 a 17 anos e 11 meses, 30 dias, foca na tua vida, nos teus estudos, nas tuas amizades, no teu companheirismo, que vai ser melhor. Né? Ninguém vai casar. Você vai namorar com 12, vai casar quando? Com 18? Aliás, com 16? Com 17? Não vai. Quanto mais tempo namorando, pior a situação. Ele falou ainda agorinha aqui, os hormônios vão começar a borbulhar mais e mais, daqui a pouco tu não aguenta mais triscar na menina, porque o fogo está lá, está aceso, entendeu? E aí é complicado. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio do relacionamento. E aí, quando você estava falando assim, cara, o adolescente está na melhor fase da vida dele. Né? Talvez muitos, o dito popular é que é pior, né? Aborrecência, né? Não, é a melhor, cara, é a melhor. E o que eu tenho pensado assim, pastor... É uma das fases mais bonitas da vida, cara, adolescência. O auge da saúde, o auge de tudo. E assim, que eu tenho pensado, cara, Deus me proporcionou, me oportunizou a estar no melhor ministério de vida, e assim... Quando a gente olha a ação do Espírito na vida da criança, é da hora, onde o pastor já tem, né, preparado a galera para chegar para a gente. E ver essa ação do Espírito de Deus conduzindo o adolescente mergulhado nas Sagradas Escrituras e atrelado aos projetos. E aí essa questão, esse desenvolver das redes de relacionamentos, de amizades, de crescimento, e ainda cheio de Deus... É a melhor coisa. É a melhor coisa. E aí, se o senhor me permite... Sim. Algumas coisas, porque nem todo mundo vai ter esse mesmo raciocínio, né? Então, assim, parafraseando aqui os discípulos de Jesus, nem todos são aptos a receber esse conceito. Então, vai ter aquele adolescente que vai querer namorar mesmo. Vai desafiar aí, talvez, o pastorzão, vai desafiar o conselho o aconselhamento que é dado pela igreja e tudo mais. Se está namorando, né, evita algumas coisas. Por exemplo, está saindo sozinho, sem prestar conta para ninguém de para onde vai. Né? Está dentro da igreja, fique em locais públicos onde as pessoas podem te ver e ver a sua namorada, né? Ou vice-versa, ver seu namorado. Esses beijos aí de novela, esquece isso, brother. Esquece isso. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu acho que foi no outro podcast anterior, quem era que estava aqui? Era o nome dela? A Isabel. Isabel. Acho que ela tocou nesse ponto, né? Que o beijo é a antessala, né? do sexo, né? E é verdade, né? Se você for parar para pensar, como é que um casal casado, meu marido e mulher, vai iniciar a relação sexual? É simplesmente chegando lá no quarto, deitou na cama e... Não. Ele vai... Sim. O cara vai abraçar a mulher, vai beijar, e o beijo vai para lá, e o beijo vem para cá, não sei o que.
Exatamente. Melhor. Né? Vai esquentando a Sim, chapa sim, aí- até que o negócio engrena. É verdade. Não é? Se isso é a preliminar que o povo chama da relação sexual, por que eu vou usar preliminar no meu namoro? Eita, Só Deus. se eu quiser. Revelação e novas revelações. Segura essa aí. Então, tá captando aí, colega, amigão? Não faz sentido isso na vida de um crente. Aí eu queria mostrar um gráfico aqui, se for possível. Bota aí o pessoal da produção, aí. coloca aí. Eu queria mostrar um gráfico aqui para vocês. O anterior. O anterior, produção. Aí. Pronto, olha só. Esse gráfico aqui é muito legal. Eu tirei esse gráfico aqui do livro Sexo e a Supremacia de Cristo, do John Piper. John Piper. John Piper ele é organizador desse livro, tem vários outros autores, mas ele é organizador e escreve alguns dos capítulos. Esse aqui é o processo normal da intimidade física dentro da visão do mundo, tá? Dentro do mundo e da igreja. Aqui a gente tem uma curva padrão, né, de ascendência, né? Nenhum comprometimento, noivado e casamento, né? Isso aqui é o nível de intimidade, tá vendo, ó? Nenhuma intimidade para ato sexual, né? Então é uma crescente aqui e uma crescente aqui. Então, essa aqui é a curva padrão, né? Conforme eu estou tendo namoro aqui, talvez, né? Que ele está noivado, talvez aqui eu tenho namoro, aí eu tenho algum nível de intimidade, no noivado eu tenho outro nível de intimidade, no casamento culmina lá com a relação sexual, né? Ok. No mundo, o que acontece é isso aqui, ó. Uau. Nem saiu do estágio 1. Tá nenhum compromisso. O cara conheceu a menina na balada e já foi. E na igreja se tem a mentalidade de que isso aqui é o aceitável. Ó. Eu tenho algum nível de intimidade, vou subindo. Só que isso aqui também é problemático. Sim. Porque aqui eu vou queimando etapas... No noivado, no namoro, no noivado, que na verdade era para acontecer só aqui. No casamento. Uau. Tá entendendo? E o padrão de Deus na Bíblia é o outro quadro. Passa aí. Vamos lá, produção. Vai lá, produção, passa aí. Aí. É aqui, ó. Uau. Ó, casamento, intimidade física, ó. Yes. É aqui. Nenhuma intimidade física. De nenhuma para toda. Para toda. Isso aqui, para mim, gera uma experiência dentro do casamento, e aí o adolescente tem que ter isso bem em mente, que é tudo novidade e está abençoado por Deus. Aleluia. Percebe a dimensão da coisa? Enquanto que a gente fica mendigando do mundo migalhas que vão aumentando, Deus quer dar logo um banquete de uma vez na hora do casamento. Uau! Ai, o HD da produção está estourando e a gente já está chegando aí no final. Cara, que sensacional. Sensacional esses dois gráficos. Sensacional. Então, aquilo que Deus tem pra gente, eu queria pedir para vocês aí para deixar as considerações finais. Eu sei que é um assunto que dá bastante... Dava bastante assunto ainda, né? Dá mesmo. Mas eu acho que fechamos com chave de ouro essa... Deus te abençoe, John Piper. John Piper já está no céu. Não, está vivo. Qual tá que é vivo. o que já... Não, faleceu agora foi o Tim Keller. Tim Keller, perdão, John Piper, quase te promovi. Brincadeira, meu irmão. O Stott... O ouvido dele esquentou agora. Calma. Eu te amo, deixa Deus te usar. Eu sei que é melhor para você estar no céu, mas pode ficar aqui. Produza bastante coisa. Né? Então, assim, que da hora, pastor Demétrios, Mateus, que bom tê-los aqui comigo, com a gente, conectado conosco. Deixa um salve para a galera aí, beleza? As considerações finais. Vamos começar com o nosso jovem, cheio da unção. Manda ver. Então, agradecer ao senhor pelo convite, por estar aqui mais uma vez, terceira vez. A gente vai pedir música, hein? A gente vai crescendo, vamos mais vezes. E que Deus possa abençoar todos vocês que estão assistindo, né? Que vocês possam refletir tudo que foi falado aqui, que não possa só ficar nesse momento, nessa 1 hora e pouquinho, mas que possa ser de grande reflexão, de olhar para as Escrituras, de orar, de ter intimidade com Deus, buscar o apoio dele,
E que Deus abençoe todos vocês aí. Yes. Amém. Pastor Demétrios. Poxa, obrigado por me convidar por mais uma vez aqui. Espero que a quarta de várias outras, né? É isso aí, já logo logo, hein? Logo, logo, estou à disposição. E finalizar aqui para a galera aí dizendo que aproveitem a vida de vocês de adolescente. Vocês estão numa das melhores fases da vida. Quando eu digo que a adolescência é uma das fases mais bonitas, não estou dizendo que as outras não sejam, né? Pelo contrário, cada uma tem seu charme, sua particularidade. Verdade. Cada fase da vida tem sua beleza. Mas a adolescência é algo muito legal. Eu tenho saudade da minha adolescência. É a fase da vida que eu lembro assim de, cara, foi tão bom e eu poderia ter feito tanta coisa que eu quis fazer e não deu. Eita, verdade, né? verdade. Mas é bom demais. Curta a sua adolescência, viva a sua adolescência, mas principalmente viva a sua adolescência com Deus. Viva a sua adolescência com Deus. A adolescência também é uma das melhores fases para você construir um relacionamento profundo com o Senhor. Porque se você tiver uma vida com Deus agora, profunda, de oração, de leitura da Bíblia, de devocional, de momento a sós, isso vai para a tua vida adulta. Sim. Isso vai como um hábito para o resto da sua vida, né? Isso a gente já trabalha desde as crianças. Aqui no Ministério Infantil a gente já trabalha com elas nesse sentido de inculcar na cabeça delas a necessidade de conhecer a Deus. E se na adolescência você conhece profundamente o seu Senhor, sua vida vai ser uma bênção, viu? Segue a dica. Uau! Deus abençoe você. Olha, eu não pedi no começo, então dê o seu like. Vamos bater o recorde aí em colocar 300 likes. Eu conto com você. Deus abençoe. Não deixa parado. Manda pra galera, manda pra geral. Eu sei que foi bênção sobre a sua vida esse nosso podcast. Conto com você semana que vem, que vai ser da hora. E aí nós vamos falar sobre os brabo. Então, homens, se preparem. Ó, vamos falar. Nossa, não sei. Você tem que estar com a gente. Hashtag só vem. Fica com a gente. Valeu. Deus abençoe você. E tamo junto. Vamos que vamos.